Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu quero mostrar para vocês a elaboração desse mini álbum com palito de sorvete e tema de praia, que é muito fofo. Eu elaborei ele com esses papéis da OK Scrapbook, a impressão deles parece aquarela e os elementos deles são pintados como aquarela. Ele é bem bonito, tem elementos muito fofos. Gostei bastante de trabalhar com eles. Fiz alguns recortes também para encaixar as fotos embaixo. Esses são alguns dos papéis que eu utilizo para fazer esse mini álbum. Dá para fazer bastante coisa. Para começar então, eu vou separar alguns dos papéis que eu tenho. E vou escolher o que eu quero para elaborar o meu mini álbum. Também eu vou separar todos os meus palitos de sorvete. Eu comprei em papelaria, são super simples, super baratinhos, mas eu vou separar alguns que têm algum defeitinho. Quero os melhores para fazer a capa do meu álbum. Para fazer a parte da frente da capa, eu vou utilizar 11 palitos e mais outros 3 para fazer essas traves. Dessa maneira eu travo toda a estrutura desse álbum, ele não fica molengão conforme a gente manipular. Para fazer então a capa, eu vou colar palito por palito nesse papel da coleção. E a colagem é super simples. Eu vou utilizar a cola pano porque eu acho que ela é uma cola bastante forte e que vai ficar bem colado por muito tempo. Eu sei que eu não vou utilizar todo o papel, mas conforme eu for precisando, eu vou cortar o excesso desse papel e deixar ele no tamanho que eu preciso para o meu álbum. Para separar a lombada da capa, eu vou utilizar um outro palito como espaçador para fazer o vãozinho necessário. Seguro ele, passo cola e prendo o palito que vai ficar na lombada. Eu não preciso nem tirar esse palito que eu uso como espaçador, deixo ele aí e depois eu removo. Ele não está colado, então é facinho de remover. Esses 11 palitos me deram um tamanho de 11 centímetros em média, cada palitinho tem 1 centímetro, então deu certinho para fazer um mini álbum de 10 por 10, com um miolo de 10 por 10 centímetros. A capa ficou com 11 por 11 praticamente. Tem um pouquinho mais do que isso, são milímetros, mas é basicamente 11 por 11 centímetros. Vejo onde é meu último palito, corto o excesso do papel e colo. Assim eu não consigo ver o papel em lado nenhum. E agora eu vou colar as travas da capa do meu mini álbum. Nesse momento eu sou bem generosa com a cola. Colocado as travas, eu vou remover esses palitinhos do meio e vou deixar descansando para que essa cola seque bem embaixo de alguns livros e revistas. Assim ele vai ficar numa superfície plana, com bastante peso, para secar adequadamente. Para fazer o miolo do meu álbum, eu utilizei essas 5 cores e eu vou deixá-las nessa organização, tá? Nesse sanduíche de papel. Elas são dupla face, então não tem muito problema. Eu vou recortar esse papel agora com 21 centímetros. Dessa maneira a gente vai conseguir fazer um bom acabamento.
Então eu recorto um pedaço desse papel, esse quadradinho, e depois a gente vai poder utilizá-lo na construção do álbum. E ficou com 21 centímetros. Se o álbum vai ficar com 10 por 10, por que eu faço com 21 centímetros? Para eu ter uma folga, por assim dizer, na hora de fazer o refile dessas páginas. Eu vou juntar todas elas e agora eu vou dobrá-las e também com a ajuda da dobradeira eu vou fazer um pouquinho de pressão. Mas as minhas páginas elas vão ficar bem alinhadinhas, bem bonitinhas. Só que acabamento eu sempre falo que é uma das principais armas que a gente tem para se diferenciar das outras pessoas. Então assim, vocês vão reparar que eu acabei ficando com uma escadinha de papel e eu acho isso muito feio pro acabamento. Então agora eu vou fazer o refile, que é colocar o meu caderninho na minha base bem alinhado e eu vou tirar esse excesso. Então agora o meu álbum realmente vai ficar com 10 por 10 centímetros. Para fazer esse refile perfeito, eu seguro a régua bem forte com a mão esquerda, eu sou destra, a régua eu seguro bem forte e com estilete bem afiado eu vou passando sem muita força e diversas vezes nesse papel que sobrou, nesse meio centímetro de papel que sobrou. E vou passando sem pressa. Eu tenho certeza que dessa maneira o meu refile vai ficar perfeito. E olha só como ele fica retinho, bem bonitinho, um refile fantástico e perfeito. Eu só não tenho agora mais como mudar as páginas de lugar, senão eu vou ter que refilar novamente. Antes de começar a fazer o acabamento e a costura desse caderno, eu vou medir onde eu vou colocar os furos. Então, a 2 centímetros de cima, ou seja, em 8 centímetros, eu vou fazer uma marquinha e em 2 centímetros eu vou fazer uma marquinha. Dessa maneira eu tenho certeza que é uma distância boa para fazer uma amarração bem forte e deixar tudo muito presinho e para sempre conservado. Junto das minhas outras folhas, essa base que eu tenho na minha base de corte é uma base de EVA bem fofinha e eu vou utilizar um agulhão para fazer os furos desse caderno. Então, as minhas páginas em 90 graus, a minha agulha em 45 e eu forço. Dessa maneira eu atravesso todas as folhas num ângulo perfeito e ela fica bem na lombada, todos os furinhos ficam bem na lombada. E faço isso na marcação dos outros 2 centímetros do pé do meu bloquinho. Fica perfeitinho. Volto agora a trabalhar com a minha capa, ela já está bem seca, bem firme, e eu vou fazer um pouquinho de pressão com a dobradeira para que o papel ceda e ele dobre bem direitinho sem ficar torto. Agora, com o miolo já furado, eu vou medir bem ao meio para que ele fique bem encaixado e vou fazer algumas marcações de lápis para poder fazer a furação da capa. Bem alinhado onde estão os meus furos do miolo. E eu vou utilizar a Crop-A-Dile que tem a boca de 15 centímetros. Não dá para ser a crop que é o alicate, precisa ser essa maior, pelo menos nesse tamanho que eu fiz. Se vocês tiverem outros tamanhos ou a estrutura um pouquinho diferente, dá para fazer com a crop normal. Vou fazer no furinho menor, eu não preciso de um furo muito grande, eu não vou colocar ilhós nesse trabalho. E vou furar. Esses palitinhos de sorvete, eles são muito molinhos, eles furam super fácil com a crop, eu não tenho trabalho nenhum para fazer essa furação. Apago com a borracha o excesso de lápis que ficou, assim o acabamento fica melhor. E agora eu posso realmente fazer a minha costurinha. Vou utilizar esse fio encerado rosa, uma agulha bem grossa para poder fazer a costurinha. E eu vou começar a fazer essa costura pelo lado de fora, porque eu quero que fique uns fiapinhos para fora, né? O laço, a minha finalização vai ficar para fora. Então, eu entro com a agulha, deixo um pouquinho da linha para fora, mergulho dentro dos meus
passo por dentro dos meus cadernos, das minhas folhas e volto, faço essa volta. É um trabalho bem simples. E agora eu vou passar de novo essa agulha nos mesmos buracos, fazendo 2 voltas. Quanto mais voltas vocês fizerem, mais bonitinho vai ficar. Eu consigo aqui fazer 2 voltas. Volto para dentro do caderno, como se eu estivesse começando ele, e sempre puxando essa linha para ela ficar bem tensionada e bem firme, tá? E agora eu vou fazer o meu lacinho na parte de cima. Eu não vou fazer laço, na verdade eu vou fazer 2 nós bem fortes, para que tudo fique bem seguro no meu trabalho. O caderninho já está começando a ganhar forma. Como enfeite, eu vou colocar 2 charmes que eu tinha aqui no ateliê com motivos de praia. Eles não são da coleção, eles são enfeites bem antigos que eu tinha. Todos os nós, todos os lacinhos que eu faço, eu coloco a cola pano, porque assim eu sei que vai ficar para sempre muito bem preso. Passo mais um pedacinho da minha linha, essa daqui é uma linha extra, ela não tá desde o começo, e eu coloco um lacinho só para ficar bonitinho. Eu achei que estava faltando um lacinho nesse meio. Essa parte também eu passo um pouquinho de cola pano, para que esse laço também nunca saia daí. Vou esperar tudo isso secar, enquanto isso eu vou recortar os elementos dessa página para enfeitar a capa e as páginas internas. Eu utilizei essa boia, passei um pouquinho do fio encerado nos vãos dela, só para ficar um detalhe mais diferenciado, e vou prender os meus elementos que eu recortei tanto com cola quanto com fita banana. Por conta dessas traves que eu coloquei para estrutura do mini álbum, esses papéis eles vão ter alturas diferentes para poder ser colados. Então eu uso a fita banana para dar essa estrutura necessária para o papel não amassar e nem rasgar. Se vocês puderem, reforcem um pouquinho essa fita banana com cola, assim a gente tem certeza que ela nunca mais vai descolar. Fiz esses pequenos laços com o cordonê, né, com o fio encerado, e também vou utilizar mais um pedacinho só para fazer como se fosse uma bandeirola. Vou colocar as estrelinhas e os corações para ficar bem charmosinho, e todo o resto do trabalho eu vou passando cola, fita banana e vou fazendo a montagem e finalizando a minha capa. O coração, para ficar bem presinho, eu coloquei 2 faixas de fita banana e também um pouco de cola no meio. Assim eu tenho certeza que esse fio encerado ele não vai sair do lugar. Quando sobraram os papéis, esses quadradinhos de papel, eu peguei esse cor-de-rosa, cortei em 45 graus, como ele é um quadradinho perfeito, deu super certo. Eu vou marcar em meio centímetro de cada lado do triângulo, porque assim eu vou fazer um bolsinho, e esse bolsinho ele vai ter um tamanho bacana e uma altura para guardar alguma coisa que eu quero. Eu vou fazer isso nos 2, e aí no cantinho eu vou recortar com a tesoura em ângulo para que na hora de colar ele não fique com um acabamento feio. Em cima também eu faço um ângulo bem fechadinho para ele não aparecer na hora de dobrar e colar.
Depois de tudo dobrado, passo um pouquinho de cola e colo nas contracapas. Faço isso nos dois lados. É bem simples. E agora parto para decorar algumas das páginas. Não vou decorar todas, somente algumas. Sempre vou optar por passar cola somente numa das partes, assim as pontas desses elementos ficam soltas e eu consigo encaixar a foto por baixo desses elementos. Não tem segredo, é só ir colando. E agora, colando o meu último elemento, eu já estou finalizando o meu mini álbum. Eu achei que ele ficou super fofo, esses papéis eles combinaram super bem e essa estrutura, como vocês viram, é muito fácil de ser feita. Eu espero que vocês consigam se inspirar nesse mini álbum e façam coisas lindas também. Curta e compartilhe esse vídeo, me marque nas suas redes sociais, em tudo aquilo que vocês fizerem que eu vou adorar ver. Inscrevam-se no canal e vocês também poderão gostar dessas outras possibilidades de criação. Tchau, tchau!